E aí, cadê a galera do Bitcoin agora? Não ia para 200, 300 mil? Caramba, não, porque depois do halving o negócio vai voar, que agora Bitcoin vai dominar o mundo. Toda vez esse mesmo papo e nada. Caramba, conversa chata isso, né? Eu tenho certeza que a turma que gosta de Bitcoin já tá cansada de ficar ouvindo isso. Mas agora falando sério, até o final desse vídeo eu quero te mostrar como que um racional básico e simples do mercado financeiro como um todo consegue explicar o que está acontecendo com o Bitcoin, que já vem de alguns meses aí de forte queda, né? Chegou ali até negociar perto de uns 76 mil dólares, isso depois de ter alcançado o patamar de 109 mil dólares. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente e como que você pode ganhar dinheiro com Bitcoin e, consequentemente, com outras criptomoedas também, baseado nessa análise, nessa leitura de mercado que eu vou passar para você. Então, se você gosta de tudo que envolve mercado financeiro, Bitcoin, criptomoedas, Forex, commodities, índices, mini índice, mini dólar, na B3, se inscreve aqui no meu canal que eu posto bastante conteúdo de extremo valor para você que quer ganhar dinheiro nesse mercado fazendo trade. E vamos lá. Fechou? Presta atenção. Existe um racional muito simples do mercado que é o seguinte: a bolsa sobe quando você tem quase ninguém querendo falar de mercado, quase ninguém, não está nas notícias, não está na mídia. Esse é o melhor momento para você comprar. E o outro discurso, ele também é verdadeiro. E eu vou te explicar não porque nada a ver isso de que as pessoas estão falando vai fazer o mercado cair, mas você vai já entender por quê. E o contrário também existe. Quando você vê pessoas que não são relacionadas ao mercado financeiro, usam muito o exemplo do padeiro, né? Coitado do padeiro. Pô, quando você for comprar pão e o seu padeiro estiver falando que tá na hora de comprar Bitcoin, é hora de você vender. Eu estou usando o Bitcoin de exemplo, mas a bolsa de valores, ações, tudo isso engloba também. Por quê? Geralmente, essas movimentações de mercado só viram notícia para espalhar assim para o mercado quando já está lá em cima, quando já está subindo. E aí essas pessoas que não são ativas no mercado financeiro, essas pessoas que não têm uma participação frequente com o trading, por exemplo, só ficam sabendo quando vai parar num programa de televisão, quando o influencer ou a influencer dessa pessoa começa a falar, depois que o mercado já fez grandes movimentações, e essa pessoa entende, bom, se tá todo mundo falando e se tá subindo bastante, é porque eu tenho que comprar. E geralmente essas pessoas entram extremamente atrasadas, ou seja, começa a vir um último ciclo de compra quando o mercado já não tem mais força, já não tem mais tanto apetite para estar fazendo movimentações de alta. Então é muito comum que a gente utilize isso como um racional para fazer o contrário. E eu quero explicar para vocês que o mercado, não somente por causa desse racional que eu expliquei para vocês, mas porque o mercado, não somente o Bitcoin, mas incluindo o Bitcoin, ele se movimenta através de expectativa versus realidade. Ou seja, eu vou trazer para um outro cenário de ações, por exemplo, para tentar trazer uma relação um pouco mais próxima de você, caso você não seja muito engajado com o Bitcoin. Se você tem uma ação de que o mercado todo já vem há um bom tempo falando, pô, esse trimestre o resultado vai ser positivo, esse trimestre o resultado vai ser positivo, essas ações já começam a subir, já precificam essa valorização antes mesmo do resultado ser publicado. E algo que é muito comum de acontecer é a ação subir antes com a expectativa e na concretização deste fato ela tende a cair. Ou seja, esperavam um resultado bom. O resultado veio bom, mas as ações já vinham subindo antes mesmo disso acontecer, porque o mercado precifica a expectativa. Óbvio que, o resultado não foi tão bom quanto o mercado esperava, a queda tende a ser muito pior do que se de fato ele tivesse alcançado as expectativas. E caso ele supere as expectativas, o mercado continua assim a movimentação de alta, continua esse otimismo. Mas existe uma frase que é muito comum, que eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento: mercado sobe no boato e cai no fato, ele cai na concretização daquilo que era esperado. E essa última movimentação relevante do Bitcoin, eu vou dizer que essa daqui, tá? Segundo semestre de 2024, foi muito por causa ali daquela situação toda do halving, né? O halving aqui, o halving ali, vai ter isso, vai ter aquilo. Na verdade, essa movimentação de 2024 veio muito com o Trump, né? O halving acho que veio antes. E essa movimentação
recente de alta foi muito ali com a eleição do Trump, né, que vai facilitar as criptomoedas. Ele tinha Elon Musk ali também reforçando muito, e a expectativa de uma vitória do Trump, que veio a se concretizar, trouxe uma expectativa de que as criptomoedas viriam aí receber ainda mais relevância, né, e de fato, a cada dia que passa, ela vem recebendo sim mais aplicabilidade no dia a dia da população global, mas também a adesão a instituições cada vez maiores. Mas o que acontece é o seguinte, o mercado precificou esse otimismo, e aí o que aconteceu depois foi uma realização. Óbvio que aconteceram vários outros eventos, né, vários outros marcos que não ajudaram muito essa movimentação aqui do Bitcoin, mas é muito comum que a gente tenha movimentações como essa. E se você pegar um histórico do Bitcoin ao longo dos últimos anos, tá? Principalmente, 2022 caiu forte pra caramba. Óbvio que, a gente teve todo o estresse ali da pandemia, estressou um pouquinho o Bitcoin também, 64% de queda. E essa movimentação já aí, ó, mas é isso mesmo, em 2020, 1.600%, para 20 para 21, saiu de... Tá aí, ó. Saiu de 3 mil. Na pandemia ele foi para 3 mil. Caramba, que loucura. Às vezes eu esqueço o quanto que esse negócio oscilou pra caramba, né? Porque 2022, cara, a gente teve o Bitcoin ali, ó, negociando a 15 mil dólares. E era desde essa época que eu tinha a minha exposição em criptomoeda. Essa movimentação de alta aqui tem 600%. E agora a gente já está caminhando para ver uma movimentação de correção. Não seria impossível, tá, pessoal, que a gente visse uma correção expressiva como essa. Mas é muito importante mencionar que quando você negocia Bitcoin, você tem duas alternativas basicamente, que são, digamos assim, né, as duas mais comuns que podem te trazer bons resultados. Um é você fazer trading no Bitcoin, ou seja, o mercado começou a ficar mais pesado, começou a ficar mais vendedor, você vai entrar junto com essa movimentação direcional, querendo surfar a tendência de queda. Então você já atua mais como um trader mesmo, que tem uma leitura um pouco mais dinâmica, sem um viés direcional de longo prazo. Se a tendência é de baixa, você vai negociando, surfando a queda, trabalhando com venda de Bitcoin. E se a tendência for de alta, como era ali de setembro de 2024 até mais ou menos dezembro, janeiro de 2025, você estava trabalhando com compras. E o outro lado, a outra opção que você tem, que eu acredito que essa sim é a que a maioria das pessoas tem, que a maioria das pessoas fazem, é de investir com essa sacanagem, é de investir em Bitcoin, ou seja, com um viés 100% comprador. Você acredita no potencial do Bitcoin, você acredita no potencial de valorização do Bitcoin e, obviamente, o potencial de ganho para cima quando você está comprado, percentualmente falando, é muito maior do que se você tiver vendido. Mas óbvio que se você estiver operando contratos futuros de Bitcoin, por exemplo, você vai ter uma alavancagem absurdamente maior, mas eu não estou aqui dizendo que você tem que montar uma posição em carteira em contratos futuros de Bitcoin, não estou falando isso. Porque você precisaria de uma margem muito grande e está negociando com bem menos contratos para que você consiga ter uma flexibilidade para comprar enquanto ele está caindo. Porque se tem uma coisa que dá certo ou tem dado certo no longo prazo, são as compras DCA, né? Ou seja, você comprar sempre que o Bitcoin está caindo. Então essa é uma boa oportunidade para você já começar a comprar Bitcoin. Não quero que pareça que eu estou falando compre agora Bitcoin, não é isso. Eu vou passar uma análise técnica para vocês logo, mas eu quero dizer para você que se você tem esse viés, e eu já adianto, tá? Eu não sou um grande especialista do universo de criptomoedas, mas eu acredito sim que o Bitcoin é uma possibilidade de você ganhar dinheiro, como eu tenho ganhado ao longo dos anos. De novo, né? Eu não tenho trazido muito conteúdo aqui para vocês sobre Bitcoin. Nunca levantei a bandeira, Amazonas Trader é trader de Bitcoin, mas eu opero Bitcoin. Eu ganhei dinheiro com essas últimas altas do Bitcoin. Tem me trazido alegria, porque eu nunca perdi dinheiro negociando Bitcoin. Então, é algo que eu acredito que continuarei fazendo ao longo dos anos, comprar Bitcoin enquanto ele está caindo. E eu quero trazer para vocês uma perspectiva para você fazer isso, de novo, controlando o seu risco, controlando a sua margem, controlando o percentual que essa posição vai representar dentro do seu patrimônio. De novo, você não pode começar a comprar, se atolar de participação, ó, parece que eu tô comprando ação. Se atolar de Bitcoin aqui a 80 mil e entrar em pânico se ele for buscar 40 mil de novo. Pessoal, 40 mil, estamos falando de 50% de queda. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aí, ó, pronto.
fiz sem querer. Eu tinha feito esses estudos para mostrar aqui para vocês já, e aqui é o seguinte, ó, a gente tem essa, vou colocar um gráfico semanal, só para ficar mais fácil, que eu tô vendo aqui, onde é, pronto, minha janela tá. Essas movimentações, eu marquei, não, vai ter que ser o gráfico diário mesmo. Mas deixa eu fazer da esquerda para a direita, pronto, tá legal. Eu marquei o seguinte, pontos de bipolaridade, e eu dou prioridade para comprar em linhas verdes e vender em linhas vermelhas. Mas quando você está comprando para segurar, para ganhar dinheiro, você raramente vai estar vendendo, mas obviamente que é bom. Lembrando, né? Quando você trada, posição aberta não é lucro realizado. Então você não fica contando vantagem porque você está com 50%, 200%, 300% de lucro em Bitcoin, você está com a posição aberta. Dinheiro no bolso é lucro realizado. Então é importante que eventualmente aqui e ali, para você até usufruir dos seus grandes ganhos nas suas operações, que você realize o lucro em algum momento, né? Porque tem gente que, eu sou bom, milionário, bilionário, tá um monte de ações e às vezes não consegue usufruir desse dinheiro, né? Porque ele tá posicionado e não quer realizar e acaba não tendo uma qualidade de vida que deveria ter com dinheiro, com patrimônio que tem, porque não transformou em dinheiro realizado, né? Então isso é muito importante, né? Só se vive uma vez. Essa é a minha frase favorita. Então o que eu marquei? Pontos de topo eu marquei com essa coluna vermelha. Aqui também eu tenho mais histórico para cá para a direita, tá? Mas ó, mercado caiu, começou a subir. Se ele fez um fundo, eu marquei essa linha verde. Mercado subiu e caiu, marquei essa linha vermelha. E olha só como ele segura, beleza, que aqui ele passou depois. Eu marquei esse fundo depois, que ele perdeu. Aqui ele até respeitou a bipolaridade, mas eu não destaquei como sendo nada muito importante, que ele rejeitou só um pouquinho e depois voltou a subir. O que acontece? Mas eu comprei aqui embaixo. Ok. Se ele formou esse fundo depois e caso ele tivesse voltado para cá, eu compraria mais para cá, tá? Mas se continuasse caindo, mas de novo, tô comprando de pouquinho em pouquinho. E aí, nesse ponto que era resistência, caso seja do meu interesse em realizar lucro, eu soltaria uma parte, não? E é realmente uma partezinha só para, tipo assim, se ele tocar aqui e voltar pro verde, eu compro de novo. É só uma questão de realizar um pouco do lucro para comprar novamente em algum outro momento. E aí, dessa forma, eu trabalho com mais compras do que venda. Se aqui eu compro, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Mas, pô, digamos que eu compre um Bitcoin. Pô, um Bitcoin aqui tá 18 mil dólares. Ok. De novo, é só um exemplo, tá? Eu sei que todos vocês aqui que estão assistindo são muito ricos, cheios da grana. Um Bitcoin para vocês não é nada, né? Então você vem aqui e comprei um Bitcoin. Pô, legal. Voltou para essa região de topo, eu não vendo um Bitcoin. Pô, você pode vender, por exemplo, 25% disso, 50% disso. Você vende meio Bitcoin, 25% de Bitcoin. E aí, mercado continua subindo, ok. Ele não voltou para essa área verde para eu trabalhar com compras, que é aqui que eu tinha pontos em que o mercado respeitou. Ou seja, por que eu marquei em verde e vermelho? Porque aqui eu tive uma grande oferta, eu tive uma pressão vendedora que fez o mercado cair. Aqui eu tive o início de uma pressão compradora que fez o mercado subir, mesmo que um pouquinho, mas ele segurou muito aqui. Então aqui eu tenho como ponto de pressão compradora. E obviamente esse ponto aqui também, que de fato foi o fundo que foi formado para voltar à movimentação de alta, eu também marco ele. Acontece que depois que ele ganha esse ponto, a gente vai dizer que ele faz algo que é a bipolaridade de pontos de suporte e resistência. Vamos acompanhar o que ele fez. Depois ele até tocou próximo ali desse topinho. Vamos dizer que aqui a gente não fez nada. Você pode considerar que você vendeu de novo 25% ou meio Bitcoin que seja. E aí, ó, opa, voltou para essa região. Aqui, galera, é o seguinte. Eu tinha feito esse exercício aqui só para mostrar para vocês o seguinte. Pô, se marcou um fundo, eu já marco esse ponto como uma região de muita demanda para comprar Bitcoin. Só que acontece que é muito comum, eu nem queria marcar o mesmo ponto, né? Por isso que eu coloquei em cores diferentes, eu queria realmente focar o verde para onde tivesse fundo e o vermelho para onde tivesse topo, mas é muito comum que a gente veja, pessoal, isso aqui, tá? Esses pontos de bipolaridade. Aqui foi um ponto de muita venda. Quando rompeu, ele voltou para essa faixa de preço levemente acima. A ideia não era mostrar para vocês como que a bipolaridade é algo extremamente eficiente, mas consequentemente é isso que eu vou acabar fazendo sem querer nesse vídeo com vocês. Voltou para esse ponto, legal, eu trabalho com comprinhas. Ó, voltou para esse topinho, para essa região de topo, marquei a linha vermelha, eu posso realizar um percentual do que eu comprei anteriormente. Mercado voltou para cá, eu compro de novo. Aqui mostrou para mim que tem uma compra muito forte, cara, eu compro. Pô, Amazonas, mas e isso, pessoal? Eu tô com essas
carregando essas compras daqui também, tá? De novo, eu tô falando para vocês uma estratégia para eu ter em carteira de uma forma segura, para que há alguns anos, em alguns meses, eu esteja com uma posição lucrativa aí no Bitcoin. Eu não estou falando para vocês uma estratégia de day trade, até porque eu estou olhando no gráfico diário aqui com vocês. Estou falando para vocês uma forma saudável, uma forma legal de você aproveitar essa movimentação sem que você esteja comprando em pontos ruins. Amazonas, pô, você está falando de comprar Bitcoin para longo prazo, é só comprar em qualquer lugar. Pô, beleza. De fato que você, num ativo que tem uma longa tendência de alta, de fato, existe sim a possibilidade de você comprar em qualquer lugar e em algum momento você está ganhando dinheiro. Mas quando você negocia Bitcoin comprando em pontos estratégicos e trabalhando esse gerenciamento de risco, ou seja, comprando mais do que você vende e, de novo, realizando nessa venda, você realizando seu lucro, você consegue de uma forma estar sempre comprando um pouco de Bitcoin, engordando a sua carteira de Bitcoin e ao mesmo tempo realizando lucros. Óbvio que eu estou aqui trazendo para vocês janeiro de 23, que foi o momento em que ele começou a subir forte, então dando esse exemplo de compra é fácil, né? Porque a gente já sabe que ele vai subir forte. E aí, começou a subir bacana, ele não voltou para esses outros patamares e eu marquei já o 73. E aqui a gente vem fazendo esse exercício. Ó. Se aqui ele deixou um topinho para mim, aqui ele mostrou um fundo. Você pode trabalhar essa bipolaridade também, começar a comprar um pouquinho antes de chegar lá. Mas aqui ele já mostrou um fundo, o mercado subiu. Opa, caiu? Você pode comprar nessa região próxima desse fundo. Pô, mas e aí quando ele voltou para cá, para esse fundo de novo, você pode ter feito uma compra aqui. O negócio é o seguinte, até eu lembrei da estratégia que eu comentei de hedge. Aí sim, a estratégia de trade ali do euro e do petróleo que eu faço. Se eu comprei um percentual, se eu comprei um Bitcoin, por exemplo, e eu não consegui levar ele lá para cima para realizar, eu não compro no mesmo preço, eu compro melhor só. E aí o mercado veio fazendo essa movimentação, e se de fato nessas movimentações de alta você não tenha feito nenhuma realização, que eu só marquei o ponto mais relevante de venda foi aqui para cima, né, onde a gente teve mais toques relevantes, ali seria um ponto que eu poderia descascar um pouco também, mas existe aquele racional, quanto mais toques eu tenho no ponto, maior é a vontade que eu tenho de ver ele romper, maior a probabilidade dele romper de fato esse ponto, que eu já tive muitos testes ali, então ali eu já tive muita tentativa de defesa de venda, e se a gente está vindo mais uma vez para tentar passar, é porque a chance é cada vez maior. Então você tem a alternativa de realizar simplesmente porque você quer botar dinheiro no bolso depois de ter feito algumas dessas comprinhas, ou você paga para ver, né? Mas de novo, se você é um grande investidor arrojado, você pagaria para ver, mas é aquele negócio, depois que subiu, você fala, pô, eu sou gênio, segurei, é legal, mas quando você inventa de segurar e o mercado começa a voltar para caramba, você fica como? Caramba, devia ter soltado. Aí já é uma experiência um pouco mais individual minha. Eu consigo lidar muito melhor com o sentimento de, poxa, vendi para me proteger em partes da posição e o mercado continuou subindo. Eu lido muito melhor com isso do que não ter realizado o lucro e o mercado ter começado a voltar, porque realização de lucro é dinheiro no bolso e eu nunca vou me arrepender de botar dinheiro no meu bolso. E aí, pessoal, a gente se encontra neste exato momento aqui no Bitcoin. Eu vou trazer esse ponto de suporte para a gente, de novo, testar ali como que a gente vai se comportar com essa bipolaridade aqui de cima. Se tem um ponto que eu estou aguardando o Bitcoin, é esse próximo do 7,3. Vamos marcar do 7,1,5 até o 7,5. É um range muito grande, mas o Bitcoin é muito volátil, isso aqui não é nada, né? Estamos falando de um ativo que saiu lá do 109 até praticamente ali no 76 em poucos dias, né? Ele vem numa tendência de baixa, ele já quebrou algumas microestruturas de tendência de alta. Ah, mas Amazonas, isso pode ser uma correção ABC para continuar alta. Sim, pode. E a gente tem espaço para o mercado corrigir um pouco mais. Ele já vem dando sinais aqui para a gente, ó, de que o mercado tem interesse em continuar fazendo mais movimentações de baixa. Eu não me surpreenderia se até alguns meses para frente a gente tenha realmente o Bitcoin negociando nesse patamar de preço. E aí entra a minha preocupação que eu falei para vocês, que eu priorizava operações de compra em preços em que historicamente a compra foi predominante. Então a bipolaridade ela é importante sim, mas não vamos esquecer que esse preço aqui, quem estava de fato dominando aqui eram os vendedores. Os vendedores conseguiram empurrar o mercado para baixo por muito mais tempo. Eles foram mandadores, nem se a palavra existe, no mercado por um bom tempo nessa faixa de preço dos vendedores. Então eu me sinto mais confortável, digamos assim, eu posso comprar um Bitcoin aqui, mas aqui onde eu tive muita compra,
Nesse patamar, eu me sinto mais confortável em, por exemplo, comprar um pouquinho aqui, comprar um pouquinho aqui, comprar um pouquinho aqui. E, de novo, caso ele venha fazer a movimentação de alta, eu realizo uma parcial disso, para que eu esteja sempre engordando a minha posição no Bitcoin, mas sem negligenciar a realização de lucro para botar dinheiro no meu bolso. Nada supera o trader que realiza lucro nas suas operações. A gente sempre vê traders se gabando das suas posições, se gabando de que estão com posição ganhando isso, aquilo, outro, mas muitos deles se permitem deixar que o ego fale mais alto e ele deixa essa operação voltar tudo. E obviamente que quando volta tudo, ele não ganha o dinheiro que ele ficava falando que estava ganhando, e aí ele nunca mais volta a falar nesse assunto. Então não seja esse tipo de trader. Essa é uma forma muito interessante de você negociar, e eu tenho muita visão de que esse Bitcoin, talvez não esse ano, mas não me surpreenderia se esse ano acontecesse, mas não estou dizendo que obrigatoriamente é nesse ano, porque eu acredito que aqui vai segurar bastante o mercado. Esse 70 mil do Bitcoin tem potencial para segurar por muito tempo, mas eu não me surpreenderia se no médio prazo a gente tivesse um Bitcoin negociando próximo de 50 mil, o que pode significar uma oportunidade para a gente aí para os próximos anos de comprar Bitcoin barato e surfar uma boa movimentação de alta aí ao longo dos próximos anos. Beleza? Pessoal, esse foi um vídeo um pouco mais diferente, trazendo uma percepção ali de trading, gerenciamento de risco e pontos estratégicos para comprar e negociar o Bitcoin. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa estratégia também serve para outros ativos importantes de altíssimo valor, como por exemplo o ouro, né? Eu estou com um gráfico aqui, deixa eu colocar. O ouro, eu não fiz nenhum estudo de linhas, mas o ouro é um ativo que a todo momento vem fazendo movimentação de alta, óbvio. Se você pegar, nós tivemos históricos passados no planeta, né, em que nós tivemos realmente uma movimentação de queda, pô, anos e anos de tendência de queda para o ouro ficando cada vez mais barato. Isso aconteceu, isso existiu, tá? Mas a gente já tá vindo aí desde 2019 numa tendência de alta muito, muito forte para o ouro também. Então é um ativo que acredito que você não se arrependeria de ter na sua carteira, porque é um ativo finito, é um ativo de proteção, é uma commodity de troca também, né? É algo que em alguns lugares do mundo é utilizado como referência de troca. Óbvio que não é mais utilizado do que a própria moeda, né, do que o próprio dólar, por exemplo, mas é algo que é usado de altíssimo valor e de altíssima demanda, não somente usado como troca, mas usado também como joias, etc. Até como instrumentos da NASA aí, né, para fazer foguete, essas coisas. Mas enfim, uma estratégia que você pode fazer em ativos direcionais, né? Alguns índices de bolsa você pode fazer também. Índice de bolsa é um pouco mais complicado de se fazer, mas você pode também, tá bom? Pessoal, tamo junto, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e se você chegou até aqui no vídeo, comenta anel de ouro para saber que você chegou até aqui. Valeu, valeu, pessoal, um grande abraço.